CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde não, boa noite. Nós vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Mas antes vamos ler o Evangelho. Aqui o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 7. O Espiritismo amplia o pensamento, ele abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Se apenas considerarmos uma única parte, é essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Reunidos em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai de amor, reunidos com os espíritos guias da nossa casa de amor, o altivo, com os dirigentes do CEAP, para estudarmos a doutrina espírita. Em teu nome, evocamos esses irmãos queridos, ao Chico, o responsável pela obra, o nosso irmão André Luiz, para que juntos possamos compreender a vida que continua no além-túmulo, a vida espiritual. Inspira-nos, ajuda-nos. Que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome do Chico, do André Luiz, do altivo, dos espíritos guias da nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus de Nazaré, que iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Esse barulho é da... E em casa estão ouvindo ruído? Não tão alto assim, mas eu vejo que o pessoal Pessoal em casa que estiver ouvindo ruído, nos retorne. A gente está mexendo aqui desde cedo. Está ouvindo ruído no WhatsApp? Muito pouquinho, né?
Então vamos lá. Nós estamos estudando aqui o capítulo, depois do irmão Gotuso, capítulo 5, mas é o capítulo 6. Deixa eu ver o título aqui do capítulo 6. Noite adentro. Noite adentro. Então, estamos estudando o capítulo em que Irmã Zenóbia, é o capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna. Irmã Zenóbia pede ao auxílio a um grupo de espíritos que foi lá, tendo como um ponto, um pouso, a casa transitória que a irmã Zenóbia dirigia. Então ela pede auxílio, o André Luiz está indo junto, vão cerca de 20 espíritos nessa expedição. E eles vão andando trevas adentro, eles vão caminhando e passa pelos charcos, né, todos em silêncio. Uma simples interrogação do André Luiz causou um rebuliço, né? Ele apenas perguntou se a misericórdia não estava, né? Perguntou se eles não seriam auxiliados, enfim. E causou um despertar daqueles espíritos que estavam nas trevas. Espíritos em forma de animais, espíritos pedindo socorro, outros com imprecações, enfim. Eu acho que... Desculpem em casa, mas esse barulho está ruim, está até me atrapalhando. Está melhor? A mesa você botou embaixo? A outra mesa? Não tem razão de ser isso. Vocês desculpem em casa. O rapaz vai vir amanhã para olhar isso aí. Tá. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com o estudo. Eu estou na página 87. E depois eles foram, ela diz que esse espírito que eles foram em socorro lá nas trevas era o padre Domêncio, lembra? Padre Domêncio era um padre que abusou da posição que tinha como padre e estava em situação dificílima. E eles estão indo lá, ajudaram. É melhor eu voltar um pouquinho para a gente entender essa história. Eu vou voltar na página 86, quando ele diz assim no parágrafo: compete-me agora alguns esclarecimentos. Eu estou voltando uma página de onde nós estávamos. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Neste instante, vê se você acha aí, Edilane. Na 86? Na minha é 86, mas na sua não é não. Não, daqui 85. Eu vou ler esse pedaço. 83 na tua página, olha aí, 83. Eu vou voltar para a gente entender o padre Domêncio, achou? Ó, aqui, ó, compete-me agora, não é aqui? Não, daqui tem. Hã? Dê atenção, rogo desculpas. Não, é um pouquinho depois. Ó. Compete-me agora, acha aí para ela, o Tiago. Compete-me, tem um hífen e diz assim, acharam? Hífen, qual é a página do seu livro? Mostra a capa do seu livro. Não, no meu 86. Achou aí, Tiago? 83. Ajuda ali, Edilane. Um hífen, ó.
fazeis esse acomodar. São várias edições. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Neste instante, deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade, através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Achou? Achou? Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio precisas estas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhe os informes devidos. Então ela vai dizer quem será o socorrido naquele momento. Trata-se do padre Domêncio, entidade a quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargurosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares, tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Então o padre Hipólito, ele não cumpriu com seu dever de padre, né? Conspurcolares e até a própria Zenóbia o abandonou cheia de horror. Que coisa triste, né? Que situação triste para esses que têm a religião, mas não trazem em si o sentimento não trazem em si a religiosidade. Vamos lá. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Adilane, pega aqui, ó, 1, 2, 3 folhas. É na 4ª folha do início. Pode ler. Na 4ª folha do início. Passa-se 4 folhas. Depois do capítulo 6, me dá aqui que eu acho para você. Me dá. Está no capítulo 6. A casa transitória. Porque Não é a casa transitória. é dentro da noite. Capítulo 6. Me dá aqui o livro que eu vou encontrar para você. Pode ler, não vejo. Não, porque você está me incomodando aí. Me dá aqui que eu vou achar. Capítulo 6. A casa transitória.
Aqui que nós estamos estudando, ó, desculpa, ó, dentro da noite, está aqui, ó, dentro da noite. Vai passar uma página, uma, duas. O livro do Senhor, esse aí é diferente. Até sem essas palavras também. Aqui, ó. Minha deliberação, né, ela o abandonou. Ó, colaborei durante anos consecutivos no serviço de orientação que lhe eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimento de horror. Minha deliberação, aqui ó, minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mas de 40 anos, mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado, desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Consegui desse modo que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas nesse sentido. Agora vocês vejam, o Padre Hipólito era uma pessoa cara a ela, certo? Padre Hipólito, olha, o Padre Hipólito é aquele que está ajudando. O Padre Domêncio, E o Padre Domêncio, ele praticou coisas que não devia. Desencarnou, foi para as trevas. Há muito tempo desencarnados. E houve um hiato aí de tempo, de anos, entre ela e ele. Ela disse aqui 40 anos. Agora um detalhe importante. Ela foi buscá-lo, mas ela teve que pedir autorização superior para incluí-lo nos assistidos externos. Porque tinha os assistidos internos da casa transitória e tinha os externos. E ela pediu autorização. Espírito não faz o que quer no mundo espiritual. Mesmo os bons espíritos. Você tem ouvido muito aqui, Adilânia, os espíritos dizerem para nós: nós recebemos ordens. Nós cumprimos ordens, não é? Em várias mensagens dadas aqui pela casa. E nós aqui embaixo, vou dizer aqui embaixo, no corpo físico, também temos que cumprir a ordem. E quais são as ordens que nós temos que cumprir? Estudar, trabalhar, servir, sermos solidários, fraternos, orarmos uns pelos outros, termos fé e seguir o trabalho que é orientado pelo mais alto.
Olha aqui, eu vou destacar esse pedaço aqui, ó. Para que males, vou voltar 4 frases. Para que males maiores não lhe ocorram, fui a meu pedido autorizada. Ó, ela não foi porque ela quis. Ela não chegou lá quando chegaram os mensageiros, André Luiz, Jerônimo, Padre Hipólito, a moça, não, vamos ali comigo, vamos pegar ali o espírito que está ali nas trevas, porque ele é meu amigo, eu gosto dele, ele está mal, vamos lá. Não foi assim não. Ela pediu permissão, ela teve que ser autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos da instituição. Tá, achou aí? Tá aí, Dilane? Incluído, consegui desse modo que alguns de nossos cooperadores lhe atenuasse o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas nesse sentido. Eles foram neutralizando o espírito, o localizaram, foram neutralizando com os passes, sem que ele percebesse. Tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. E ele não se arrependeu de nada que ele fez. E não queria ajuda. Agora vocês vejam o que faz o amor. O que faz o amor? O amor de Zenóbia por esse espírito. Foi lá nas trevas, lá no fundo do umbral, lá no lodo, para tirá-lo de lá. Além desse alívio, que é algum repouso espiritual, além desse alívio, que lhe é sumamente indispensável, o padre Domêncio necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Ele vai ter que reencarnar. E vai reencarnar em expiação, para começar a reparar os males que ele fez. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Ele era tão duro de coração que estava difícil ajudá-lo. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Aqui que nós paramos. Urge, porém, quer dizer, é necessário, é urgente que ele volte à reencarnação. Como vai ser esse espírito, né? Reencarnado. Continua lendo aí, Dilane, vai. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele, e Domênico voltará unir-se como filho sofredor de umas das suas vítimas de outro tempo. Vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Olha o crime que ele cometeu lá atrás, né? Até matou alguém. Continua. Ó, para reentregar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da regeneração. Da resignação. Quer dizer, ele não pode reclamar. De modo a não aniquilar o organismo
daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe. Olha, ele para não destruir a própria mãe hein, no seio dela. Vamos ler esse pedaço de novo? Ele tem que vir a reencarnação, urge. Amigos nossos, devotados e solícitos. O que é uma pessoa solícita? Aquela que quer ajudar, está sempre ajudando. Ampara-me o pedido em benefício dele. Edomêncio voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas. Uma das suas vítimas. Olha, como padre ele fez várias vítimas. De outro tempo. Vítima e verdugo. Ela era a vítima, ele era o verdugo. Porque, num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Então ele matou a moça, vai vir como filho dela. Um matou o outro. Agora olha o detalhe. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação. O que é um ser resignado? Aquele que não reclama, que ele consinta a reencarnação, que ele consinta essa união, porque senão o que vai acontecer? De outro modo, a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando a sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Olha, se ele não tiver resignação, se ele reencarnar revoltado, ele vai trazer problemas sérios para aquela que vai ser a sua mãe. Que espírito endurecido, hein? Coitada da mãe dele. Fala. Não importa, vítima e verdugo. Então vamos lá. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Vai, Edilane. Pode ir. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre no íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e, provavelmente, conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio, será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Agora vocês vejam como é difícil reencarnar. Como é difícil reencarnar. Vítima e verdugo quer dizer que ele foi, que a moça foi vítima dele naquela reencarnação e em outras passadas também. Não importa. O verdugo é aquele que faz sofrer. A vítima é que sofre. Um matou o outro. Não, as duas coisas é a mesma coisa. Não. Se foi também não importa, é pior ainda. O fato é que ele é um espírito inferior, que foi cruel, que prejudicou muitas vidas, que tirou vidas de pessoas e está voltando agora no lar como filho de uma de suas vítimas. Ele colocou ali, filho de uma de suas vítimas. Então, essa que vai ser mãe dele, foi vítima dele no passado. Foi vítima várias vezes dele. Tá, não tem problema, que seja várias vezes. Importante que vocês entendam. Tá tudo bem até aí? A ordem dos fatores não altera o produto. Isso é do meu tempo, lá de matemática, lá do primário. Altera sim.
Imagina Agora, uma se eu perguntar o que é o pessoa produto, já vai ficar difícil, né? hoje- Imagina uma pessoa hoje passa por uma tortura, seu Milton José, tortura a Dilane hoje. Passado, tortura de novo. Daqui na frente de novo. Pelo amor de Deus, né? Altera assim. Então, Pois é. vamos lá. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Vocês estão vendo como tem reencarnações dolorosíssimas? Como essas crianças que vêm aqui em nossa casa buscar ajuda, elas sofrem tudo quanto é tipo de abuso, elas sofrem até a falta de amor da mãe, do pai, o abandono do pai. Então são esses espíritos endividados com a lei que não tiveram ainda a possibilidade de ter uma família, eles não conquistaram isso. É muita dor. Nós que tivemos pais, tivemos mãe, pai, que nos educou com carinho, do jeito deles, pelo menos, né, nos educou. Já não é tão fácil assim, já não é tão simples. Imagine você sem o amor da mãe, sem o amor do pai, de qualquer maneira, junto a um espírito que foi teu inimigo no passado. Desde alguns dias, ouve-nos Domêncio a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Mas espero que nesta noite muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. E, ocorrendo isso, como espero em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domêncio se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: agora você veja quanto trabalho, tudo planejado. Não foi lá, vamos ali, vamos pegar um irmão meu ali, um amigo. Agora vamos botar ele no corpo de carne. Não, vamos chamar aquela que foi mãezinha dele, ela vai ouvi-lo, ele vai se tocar, aí vai facilitar o trabalho. Vamos pedir autorização para irmos lá. Domêncio. Domênico, meu óculos está ficando meio... Padre Domênico, quando eu falei Domêncio, ele é Domênico. Também não influi nem contribui, né? Aqui é a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. Influi, sim, imagina você está chamando Elinéia, é a Dilane que o senhor está chamando, você está. Elinéia. Então, vamos lá. Em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente: e agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, insisto para que me perdoem o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum, e em vista da providência assinalada para amanhã, sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração
de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nestes sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domêncio e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita, em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. Decorridos alguns momentos, prosseguiu acentuando: estejam certos de que serão meus credores para sempre. Então ela agradece, né? Estou devendo a vocês. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da Casa Planetária, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos quase diante de seu exemplo cristão, seguimos-la à pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde dois companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. Quer dizer, estava virado de bruços. A mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se postara distante. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Aquele homem, trajando burel esfarrapado e negro, exibia horripilante face. Burel é aquela roupa preta do padre, tá? Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença, dava a ele a impressão de celerado comum, que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade vestida de farrapos hediondos. Domênico, Domênico, clamou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado seu nome diversas vezes foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritadiço: quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno, não atenderei a ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos, pertenço aos demônios do abismo, não me perturbem, odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora delicada e afetuosamente. Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados, gozam no paraíso, enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos do mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pediremos a Jesus te restitua ainda que por alguns momentos o dom de ouvir. Solicitando-nos, acompanhar-lhe a rogativa, invocou.
Então, antes da prece, que vocês vão ver o benefício que ela faz ao nosso irmão, vocês aprenderam agora algo que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem, que é o seguinte: por que esses espíritos bondosos, agora vocês estão sabendo, não vão lá e pegam os sofredores e trazem? Por que que o marido não vai buscar a esposa ou o marido, ou a mãe e o filho? Por isso, eles não escutam, eles não veem. Quantos anos ele sendo visitado, sendo trabalhado magneticamente para que esse momento acontecesse? E quanta dificuldade! É como o altivo chegar aqui, botar a mão no meu braço: vem cá, Newton. Ô Newton, vem cá, Newton. Eu não escuto o espírito, eu não vejo o espírito. O André Luiz, o próprio André Luiz, ficou 8 anos e 3 meses em região umbralina e era visitado constantemente. Apesar da dor do lugar, ele estava ali protegido, mas ele não ouvia, ele não via. É uma questão de sintonia. A própria mãe dele, ele não podia ir onde a mãe estava. Pois é. E eles não veem. E não veem. É por causa do ódio, por causa do rancor. Não é? Então vamos lá ver o irmão Domênico. E ela faz a prece: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo da tua inesgotável bondade. Oh, mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Olha o poder da prece. Em seguida, a súplica sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alçavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então, iluminada de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente, grave e terna. O interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se, tateou em torno de si e bradou: quem está aqui? Olha, com tudo isso, hein? Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia, desvelada, que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras! Gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos. Fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-me?
Não necessito de compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Olha o estado que ele se encontra. Domênico, falou-lhe então Hipólito a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas do apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio, para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração. E em seguida passaremos a auxiliar-te, para que releias com serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu por momentos e, tomado de forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Vocês sabem que até o momento eu estava pensando qual vai ser a eficácia da clarividente, né, da Luciana. Olha só, ele, o padre, o ex-padre, o padre diz que padre é para sempre, né, como eles dizem, ele esqueceu das coisas que ele fez. Ele jogou tudo para debaixo do tapete e estava apenas clamando pelos direitos sacerdotais. Ele queria o céu. Mas ela, com a clarividência, olha, o espírito clarividente, ó, se ela reencarnar, vai ser um médium vidente e clarividente também. Ela, com a clarividência, ia penetrar nos arcanos mentais do padre Domênico e trazer à baila tudo que ele fez ou deixou de fazer. E a partir daí virá o socorro. Interessante, né? Então vocês vejam que a religião não salva ninguém. Não adianta a gente desencarnar e dar uma carteirada de espírita. Olha aqui meu crachá, caracrachá. Eu fui lá do CEAP, do Centro Espírita Altivo Panfiro, exijo lugar bom lá em nosso lar, ou seja lá onde for. Não. O Inácio Ferreira diz lá que existe um hospital só de médium falido. Então os espíritos estão aqui nos orientando. Amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, sejam irmãos, tenham fé, falta fé em vocês, não é? Nós choramos como vemos vocês dando as mãos um para o outro e por dentro a hipocrisia. Não foi isso que ele falou? E falou para quem? Para médiuns da casa espírita. E da nossa casa espírita. Falou para nós. Da nossa casa espírita. Falou para você, Conceição. Mais para você, Conceição, não adianta. Aí a gente não cumpre o que tem que fazer,
Aí vai chegar do outro lado, não adianta você dar carteirada à Conceição. Eu falou para nós. Vocês estão vendo como é sério? Não é o título que salva, não é ser padre, ser pastor, ser espírita. É o que você faz da sua vida. É o que você faz da posição que você tomou aqui na Terra. Olha quanta responsabilidade você ser um médium, um trabalhador da doutrina espírita. É muita responsabilidade, né? Então, uma dor imensa. Vamos encerrar por aqui e semana que vem a gente vai entrar nessa leitura mental que a nossa irmã clarividente, e nós já falamos muito sobre isso, sobre a clarividência, numa das aulas passadas. Alguma pergunta? Por que ela não falou vidente e sim clarividente? Clarividente é porque vidente é uma coisa, clarividente é outra. Qual a diferença? A diferença, o pastor que tem que saber, né? O senhor que é um profissional tem que saber. Ah, eu que sou o profissional. Eu é que sou o profissional, tenho que saber. A vidência é mediúnica. Ela não está lá, é um outro espírito acionando isso nela. Então ela tem a clarividência do espírito, é anímico, é da própria alma. Tá vendo? Ele fica aqui todo dia, está prestando atenção. Então vamos fazer a nossa prece. Vai, Dilane, faz a prece. Agradecemos ao irmão André Luiz, ao irmão Francisco Cândido Xavier, ao irmão Altivo, a todos vocês, amigos desta casa de amor. Agradecemos a Leon Denis, a Allan Kardec, a Jesus acima de tudo e a Deus nosso Pai, por esses momentos de enlevo em que, com a doutrina espírita, temos a certeza de que somos espíritos imortais e já devassamos a vida além túmulo. Obrigado a esta casa de amor. Em nome do Altivo e de toda a direção espiritual do SEAP, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.